Você vai perder as maravilhas do mundo animal se pular este vídeo. Junte-se à Caixa Fazenda para explorar este vídeo. Este javali está muito perto do caçador e você também pode ver este grande javali, mas o caçador não está assustado. Ele está apenas esperando o momento certo para atirar. Este é um tiro perfeito e é melhor ficar longe deles porque essa espécie é muito perigosa. No entanto, este caçador parece muito feliz por encontrar um javali tão grande. Ele atira direto na cabeça, um tiro fatal que faz o javali cair imediatamente. Este javali é tão grande que pode afastar uma matilha de cães que o atacam. Ele parece aterrorizante e fica firme no chão até ter a chance de recuar. No entanto, enquanto está fugindo, um atirador o acerta, e esse é o fim para este javali. Este javali é um dos maiores já capturados. É tão grande que precisaram de um trator para movê-lo. Ele pesa 682 quilos e foi capturado no Sudão do Sul por um grupo de caçadores e seus cães. Eles tiveram que atirar muitas vezes para matar este monstro, e o fato de precisarem de um trator para movê-lo diz tudo. Nesta área, há um grande grupo de javalis, mas os caçadores visam apenas os maiores, e eles estão muito felizes por terem capturado este javali. Eu olhei para uma das colinas das montanhas turcas e havia muitos javalis. Não foi um trabalho fácil, mas suas habilidades são de primeira linha. Eu me sinto feliz por eles. Este não é um clipe de caça, mas definitivamente merece estar no vídeo de hoje, devido ao tamanho deste javali. Eu não sei como ele chegou lá, mas estava roubando comida do lixo quando um homem pegou seu telefone e começou a filmar. Este javali é tão grande que se tornou notícia local em Hong Kong como o maior javali já avistado na China. Este é um confronto tenso entre um javali gigante e um caçador que permanece imóvel, apesar do tamanho enorme do javali. No final, o javali teve que sair porque percebeu que o resultado final não seria a seu favor, mas eventualmente o caçador ainda atirou nele. Você notou como este javali é gigantesco? Se sim, comente com o número 2 abaixo. O javali é tão grande que o caçador tem que atirar de muito perto, e ele ainda pode fugir daquele local. O caçador mira o segundo tiro na cabeça e eles recebem sua recompensa. No entanto, este ainda não é o javali mais pesado. O próximo javali vem da Turquia. Você consegue adivinhar por que ele aparece neste vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Antes de ser capturado, este javali havia atacado muitas pessoas, então os caçadores decidiram persegui-lo. Ele é bastante grande, não é? Você consegue adivinhar quanto ele pesa? Acredite ou não, este javali pesa até 700 quilos. Este caçador está pronto para atirar nele com uma flecha. Eu me pergunto por que o caçador escolheu uma flecha quando balas não causam tanto dano a eles como você viu. Após o caçador disparar a flecha,
O javali selvagem imediatamente foge. No entanto, ele morre nas proximidades. Este caçador deve ser um atirador profissional para derrotar um javali tão grande com apenas uma flecha. Na verdade, este javali pesa menos de 700 quilos. Agora você verá como o caçador capturou o javali de 700 quilos na Carolina do Norte. Este homem no escuro derrubou um javali gigante. Este incidente se tornou viral quando os moradores viram o tamanho enorme deste javali. Você já viu um javali tão grande? Necessário um trator para movê-lo. Javalis selvagens aparecem quase em todos os lugares que vemos, mas os javalis gigantes que você acabou de ver são muito difíceis de encontrar. Eles destroem as colheitas nos campos. Então, se você é um fazendeiro, tome cuidado com eles. Você já enfrentou um javali selvagem? E como eles se comportaram? Comente sua história abaixo para que possamos compartilhá-la com você. Javalis selvagens, coiotes e veados de cauda branca sempre foram considerados os animais mais danosos para a agricultura e os fazendeiros nos Estados Unidos. No entanto, poucas pessoas sabem que, nas últimas décadas, milhões de aves selvagens também causaram danos significativos aos agricultores neste país, especialmente aos produtores de grãos. De acordo com um relatório do USDA de 2021, as aves selvagens que causam mais danos à agricultura nos Estados Unidos incluem pombos domésticos, pardais e melros de asa vermelha. Outra espécie de ave invasora, o estorninho europeu, também é uma preocupação para muitos agricultores no país. Estes são melros de asa vermelha, uma ave comum em toda a América do Norte, incluindo os Estados Unidos. De acordo com o US Fish and Wildlife Service, em uma pesquisa de 2021, a agência estima que existam entre 120 milhões e 190 milhões de melros de asa vermelha vivendo nos Estados Unidos. A população desta ave na América do Norte pode ser superior a 630 milhões de indivíduos. Nos estados do sul dos Estados Unidos, os melros de asa vermelha geralmente começam a nidificar e se reproduzir do início de março ao final de abril. As fêmeas geralmente põem 3 a 4 ovos, e o período da incubação à maturidade geralmente dura cerca de 23 dias, dependendo das condições climáticas e das fontes de alimento que encontram. Os melros de asa vermelha são conhecidos por serem aves territoriais, especialmente durante a temporada de reprodução. Se os humanos se aproximarem demais de seus ninhos, eles atacarão e defenderão seus ninhos. Essas aves podem perceber isso como uma ameaça e reagir agressivamente. Eles são muito sensíveis a qualquer intrusão que sintam em seu território de nidificação. Até mesmo aves predadoras que entrarem em seu território de nidificação serão atacadas pelos melros de asa vermelha. Eles não hesitarão em atacar e repelir o intruso. Os melros de asa vermelha
são considerados fisiologicamente maduros quando atingem de 12 a 15 meses de idade. Nesta fase, o peso médio desta ave é de cerca de 0,2 libê, 3 vezes menor que um pombo. Como milhões de papagaios selvagens na Austrália, os melros de asa vermelha geralmente não representam um problema para os agricultores americanos se não se reunirem em grandes bandos. Muitas pessoas até têm o hobby de fornecer alimentos gratuitos para atrair esses melros de asa vermelha para seus jardins. No outono e no inverno, os melros de asa vermelha frequentemente se reúnem em grandes bandos e migram juntos ou formam grandes bandos. Isso também pode acontecer em locais onde essas aves encontram fontes abundantes de alimento. Bandos de melros de asa vermelha, que podem contar com milhares ou até dezenas de milhares de aves, costumam ter o hábito de forragear em áreas úmidas ou campos de grãos. Os melros de asa vermelha podem comer sementes plantadas pelos agricultores antes que tenham a chance de germinar ou crescer. Além disso, esta espécie de ave costuma aparecer em campos de trigo, girassol ou milho antes da colheita para se alimentar. Se você é um agricultor que cultiva girassóis ou trigo em alguns hectares de terra, a presença de milhares dessas aves em seu campo pode fazer com que sua colheita perca de 30% a 50% de sua produção. Não apenas afetando a agricultura, mas bandos de melros de asa vermelha também impactam áreas urbanas, causando poluição severa devido aos milhões de excrementos que deixam para trás. Nos últimos anos, o uso de redes para proteger as colheitas ou medidas dissuasoras tem sido empregado por agricultores em alguns estados do Citarão Industrie para lidar com os melros de asa vermelha. Quando os melros de asa vermelha se reúnem em grandes bandos e migram para áreas agrícolas. Além dos melros de asa vermelha, o estorninho europeu também é uma preocupação para a agricultura. No final dos anos 1800 e início dos anos 1900, eles foram introduzidos e se estabeleceram aqui. Desde então, a população de estorninhos europeus aumentou rapidamente e eles são considerados uma das espécies de aves mais bem-sucedidas nos Estados Unidos. Estima-se que atualmente existam cerca de 250 milhões de estorninhos europeus na América do Norte, com cerca de 75% deles vivendo nos Estados Unidos. Os estorninhos europeus frequentemente nidificam e se reproduzem em áreas próximas a áreas residenciais. Eles geralmente vivem em pares, e a cada ano, um par de estorninhos europeus geralmente produz 4 a 5 estorninhos jovens. Como milhões de estorninhos europeus e melros de asa vermelha, não importa se eles não se reunirem em grandes bandos. Estados como Califórnia, Texas, Flórida e Michigan, atualmente, têm as maiores populações de estorninhos europeus nos Estados Unidos. Estes também são os estados que frequentemente relatam a presença de bandos de estorninhos europeus com números na casa dos milhões. Tal como os melros de asa vermelha, grandes bandos de estorninhos europeus também têm o hábito de forragear em campos de grãos e vegetais. Além desse comportamento invasivo, os estorninhos europeus frequentemente forrageiam em pomares de frutas, como cerejas, uvas e framboesas.
O maior problema que os agricultores enfrentam com os estorninhos europeus é a sanidade, pois suas grandes quantidades de excrementos poluem a alimentação do gado ou fontes de água em áreas agrícolas. Portanto, como essas soluções têm afetado a contenção de algumas espécies invasoras, você conhece alguma solução melhor? Se sim, não se esqueça de compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. E finalmente não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever para apoiar a Caixa Fazenda com vídeos emocionantes que estão por vir. A seguir, vem a nossa parte mais esperada. Um telespectador fez uma pergunta muito boa e prática ao canal Caixa Fazenda. O que deve evitar comer se tiver dores de dentes? Como o tempo desta coluna é de apenas 2 a 3 minutos, o canal Caixa Fazenda tentará responder da forma mais breve e fácil possível, da seguinte forma: quando tem dor de dentes, deve evitar certos alimentos para evitar piorar a dor ou irritar a zona danificada do dente. Algumas sugestões abaixo. Alimentos duros. Limite a ingestão de alimentos duros, como nozes, doces duros e alimentos que possam pressionar os dentes doridos. Alimentos quentes e frios. Evite comer alimentos muito quentes ou muito frios, pois podem irritar os dentes e provocar mais dor. Alimentos doces. Limite o consumo de doces, como rebuçados e refrigerantes, porque o açúcar pode prejudicar o esmalte dos dentes e aumentar o risco de infecção. Alimentos ácidos. Evite alimentos e bebidas altamente ácidos, como sumo de laranja, sumo de limão e picles, pois podem enfraquecer o esmalte dos dentes e causar dor. Alimentos pegajosos e pegajosos. Evite comer alimentos pegajosos e pegajosos, como pastilhas elásticas, marshmallows e caramelo, pois podem colar-se aos dentes e dificultar a limpeza. Além disso, mantenha uma boa higiene oral, escovando os dentes suavemente e utilizando um elixir oral antibacteriano. Se a dor de dentes persistir, deve consultar um médico dentista para diagnóstico e tratamento. Os cavalos selvagens são criaturas magníficas e símbolos do oeste americano. Eles vagam pela terra aberta e correm livremente, cheios de alegria. Mas, um dia, os cavalos selvagens foram forçados a fugir para salvar suas vidas. Foi quando os fazendeiros americanos e o governo usaram helicópteros para lidar com a invasão de milhões de cavalos selvagens que afetavam os fazendeiros. O documentário de hoje no canal Caixa Fazenda levará você ao coração deste conflito. Não hesite em comentar com o número 2 para nos informar se você está pronto. Desde o final do século passado, o número de cavalos selvagens aumentou além do equilíbrio no ecossistema do oeste americano. Como resultado, a fauna e a flora nativas têm que competir com as manadas invasoras de cavalos selvagens, exacerbando as condições de seca na região. De acordo com o Bureau of Land Management do Zeucaewa, há mais de 100 mil cavalos selvagens em terras públicas nos Estados Unidos, metade dos quais está em Nevada. Na realidade, há cerca de 300 mil cavalos selvagens vagando livremente por várias áreas do país, incluindo terras tribais. Isso é mais de 3 vezes o número de cavalos que o governo federal considera necessário para manter um ecossistema saudável. Os cavalos não são os únicos animais na área. Outros rebanhos também precisam compartilhar o habitat. Para maximizar as terras públicas para a pastagem de gado, decidiram realocar milhares de cavalos selvagens e capturá-los. Isso também pode ser visto como uma invasão territorial humana. A maioria dos cavalos selvagens no Zeuou vive em vastas terras controladas pelo governo no oeste americano.
Embora a terra pareça ilimitada, o Bureau of Land Management afirma que os recursos aqui são suficientes apenas para sustentar um certo número de animais. Todos os anos, a captura de milhares de cavalos selvagens quase levam sua população à extinção. No entanto, os cientistas descobriram que essa captura fez com que os cavalos selvagens se reproduzissem a uma taxa mais alta do que o normal. Esse fenômeno é conhecido como reprodução compensatória. Os fazendeiros e o governo continuam a criar o problema que causaram. Antes da chegada dos cavalos selvagens, o gado desfrutava de espaços pacíficos e confortáveis. Quando os cavalos selvagens chegam a qualquer pastagem, deixam para trás um terreno devastado. A presença dos cavalos selvagens deixa o gado sem comida. Os fazendeiros em Nevada tentaram injetar anticoncepcionais em éguas selvagens, na esperança de que isso impedisse sua reprodução. O equipamento e os dardos anticoncepcionais que usam custam cerca de $100 por cavalo selvagem, muito mais barato do que mantê-los confinados. Os cavalos selvagens precisam de novos métodos anticoncepcionais todos os anos. O orçamento para os programas de anticoncepção de cavalos selvagens aumentou de 20 milhões deles em 2002 para 200 milhões em 2023. Todos os anos, o governo continua a investir milhões de dólares em um ciclo interminável de captura e destruição que é ineficaz. Por quase 5 décadas, o Bureau of Land Management usou helicópteros para capturar cavalos selvagens, colocando-os em currais e armazenando-os em instalações de retenção. O programa que apoia as capturas de cavalos selvagens beneficia a pecuária em todos os aspectos, desde as fazendas que criam mais gado em terras públicas, quando os cavalos selvagens são removidos, até os caçadores que ganham milhões de dólares com a captura de cavalos selvagens, e empresas que mantêm cavalos selvagens em currais, custando milhões de dólares a cada ano. Se você ficou impressionado com os números acima, comente com o número 2 para que os espectadores do Caixa Fazenda possam discutir juntos. A terra onde esses cavalos vivem não é adequada para realocação ou laço. Supondo que os cowboys consigam se aproximar o suficiente para amarrá-los, uma vez que a corda esteja ao redor do pescoço do cavalo e ele tente correr, seu pescoço muitas vezes quebra. Já viu um helicóptero voando acima? Mesmo de longe, o constante rugido das hélices evoca um medo primitivo? Os cavalos selvagens serão subjugados pelo poder brutal da máquina, enquanto ventos fortes e barulho enchem o ar. Esta técnica envolve se aproximar dos cavalos selvagens de maneira cuidadosamente medida e ameaçadora. Os fazendeiros agruparão manadas de cavalos selvagens próximas em um grupo maior para capturá-los todos de uma vez. Sob pressão de seu comportamento natural, os grupos de cavalos selvagens serão levados por helicópteros para armadilhas. Os cavalos selvagens estão apavorados. Os cavalos são animais de presa que fogem das ameaças. Eles geralmente não ficam e lutam porque seus mecanismos de defesa se limitam a chutar ou morder. Em vez disso, sua reação é correr imediatamente e manter distância da ameaça. Claro, não há caça real, mas se você não tomar cuidado, ainda haverá vítimas em cada rodeio. Viagens longas a um ritmo mais rápido do que andar e ocasionalmente galopar podem ser difíceis para potros, éguas, prenhes e cavalos mais velhos ou deficientes. Membros podem ser separados da manada de cavalos selvagens e ficar para trás. Cavalos selvagens agitados, correndo rapidamente para pequenas armadilhas, também podem causar ferimentos.
A captura com helicóptero é o melhor método, mas não se pode negar que é também o mais cruel. No entanto, os fazendeiros americanos e o governo continuam a fazê-lo. Há milhões de hectares de terra aqui, mas nem todo hectare produz alimento para os cavalos selvagens. Como qualquer vida selvagem, os humanos devem gerenciá-los para evitar superpopulação e doenças. Após as invasões, o Bureau of Land Management transportou os cavalos selvagens para instalações de retenção de curto prazo. Se licenciadas pelo Estado, essas instalações trazem aos operadores cerca de 30 mil arralhas por dia, equivalente a quase 10 milhões de arralhas por ano, para manter cavalos selvagens. Apesar desses enormes custos, o governo ainda trabalha para garantir mais instalações privadas de retenção de cavalos selvagens. Os cavalos selvagens são residentes de longo prazo em acampamentos de retenção de curto prazo, envelhecendo e morrendo em seus currais. Alguns cavalos selvagens são vendidos ou transferidos para pastos privados de longo prazo. Atualmente, há quase 100 mil cavalos selvagens armazenados em instalações de retenção de longo prazo em todo o país. Embora uma invasão de helicóptero custe em média entre 600 a 2.000 reais por cavalo selvagem, a isca é mais barata, cerca de metade do custo. No entanto, remover cavalos selvagens para o governo federal é um negócio lucrativo, proporcionando retornos significativos para alguns fazendeiros em Utah, Nevada, Arizona e Oregon. E ver cavalos selvagens voando pelo ar não é algo que você costuma ver na vida. Eles não apenas capturam cavalos selvagens, mas também usam helicópteros para salvá-los. Além disso, o uso de helicópteros para gerenciar gado é um método comum na Austrália, especialmente em grandes estações de gado. Esta é uma maneira eficiente de mover e monitorar o gado em grandes áreas. Os helicópteros fornecem uma visão aérea, permitindo que os fazendeiros monitorem a saúde e o comportamento do gado, inspecionem cercas ou localizem facilmente gado perdido ou ferido. É especialmente fácil controlar a vida selvagem que ataca áreas de pastagem, como os cavalos selvagens. Os cavalos selvagens têm uma capacidade notável de procurar recursos e se adaptar ao seu ambiente. Essa grandiosidade é o motivo pelo qual eles se tornam um problema quando toda a vida selvagem é colocada em um único ambiente. Os cavalos selvagens ainda têm uma vantagem sobre outras espécies. Embora a invasão de cavalos selvagens não mostre sinais de diminuir a curto prazo, as capturas com helicópteros são uma medida eficaz para conter o crescimento populacional dos cavalos selvagens.